Fala galera, vamos agora para as nossas questões, nossos exercícios de termodinâmica. E sem perca de tempo, vamos para a nossa primeira questão. Perito Física PC RJ 2013. Utilize o diagrama abaixo para indicar quais as afirmações a seguir ou estão corretas, né? O diagrama representa uma expansão isobárica, como a pressão mantém-se constante, o trabalho é nulo. O diagrama mostra que quando aumenta a temperatura ocorre um aumento da energia interna. Gente, seguinte, análise de gráfico. Análise de gráfico. O que está acontecendo aqui, Wendel? A transformação, gente, é só nessa parte mais escura aqui, ó. Eu vou até riscar de vermelho para você entender o que está acontecendo. Nessa parte aqui, ó. Daqui para cá, vamos chamar de A para o B. Está acontecendo uma coisa muito importante aqui. Muito importante mesmo, tá? Wendel, o que está vendo aí? O gás, veja que aqui é volume e aqui é pressão. O gás está expandindo, ou seja, está aumentando o volume de A para B, o volume ó, aumenta. Só que de A para B a pressão permanece constante. Então, assim, ó, olha o que ele diz na... Gente, questão perito física. Desculpa aí, tá? Então, assim, se cobrado para uma questão de perito físico, certamente poderá ser cobrado para uma questão de perito em qualquer área, no caso, área geral que eu falo, né? O diagrama representa uma expansão isobárica. Isso aqui é correto. O que é isso, Wendel? O gás está expandindo ao mesmo tempo em que a pressão não muda. De A para B, pode perceber, é só análise gráfico aqui, tá? De A para B, a pressão não muda e o volume aumenta. Então, é uma expansão isobárica. Como a pressão mantém-se constante, o trabalho é nulo. Falso. Por que, Wendel, que o trabalho não é nulo? Porque o gás está aumentando de volume. Pessoal, guarda essa informação aqui na mente, no cérebro de vocês. Todas as vezes que houver variação de volume, se variação de volume, então, raciocínio lógico, né? Então, trabalho. Então, se houver variação de volume, então acontecerá trabalho. E se não houver a negação, se não houver variação de volume, não ocorrerá trabalho. Simples assim. Então ele está dizendo que, como a pressão mantém-se constante, o trabalho é nulo. Agora, se ele falar assim, como o volume permanece constante, aí o trabalho é nulo. Então a primeira está verdadeira, a segunda está falsa. Se a segunda está falsa, ó, a letra A eu já mando embora. Se a letra C está dizendo que só a 2 é verdadeira, a 2 está é falsa, então vai embora. A letra D diz que apenas a 1 e a 2 estão corretas, então a 2 está falsa, vai embora. Como a 2 está falsa, gente, todas estão corretas, está errado. Então a letra B é a alternativa correta, sem nem analisar a letra C, desculpa, a terceira afirmativa. O diagrama mostra que quando aumenta a temperatura, ocorre o aumento da energia interna. Pessoal, não precisa ser o gráfico que está dizendo, não. O que está acontecendo aqui? Está havendo sim um aumento de temperatura. Veja que aqui eu tenho temperatura inicial, lá de onde o gráfico sai, ó, que é uma isoterma, e aí ele vai para uma temperatura final. Cuidado! As temperaturas que estão mais distantes do gráfico, elas são maiores. As que estão mais próximas ao gráfico são menores. Então a ideia é essa daí. Beleza? E se aumentar a temperatura, aumenta a energia interna. Ainda como é que é isso? Veja lá, gente. Energia interna é 3 meios, gás monoatômico, nRT. Então, a energia interna, pela lei de Joule, lei de Joule dos gases, gente. Só voltando aqui. A energia interna ela é função exclusiva da temperatura.
Então, assim, se eu percebi um aumento de temperatura, eu vou perceber um aumento de energia interna, ou seja, a variação de energia interna, ela é proporcional, ou seja, função exclusiva da variação de temperatura. Beleza? Essa informação ela é de extrema importância. Questão 1 foi para a resolução. Ela foi resolvida. Olha essa questão, ela é maravilhosa. Já foi cobrada a questão, inclusive a gente vai ver aqui outras questões que foram cobradas em provas de perito, nesse mesmo padrão. Então, esse tipo de questão, o senhor e a senhora não pode errar de maneira alguma. Gente, eu vou tentar analisar aqui as alternativas. Vou ler aqui o problema e vou tentar analisar as alternativas para saber se eu consigo acertar sem nem fazer conta. Vamos ver. Wendel, uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de quem? De Carnot, o que a gente viu no finalzinho da aula, né? Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 2.000 joules. Trabalho útil fornecido é de 2.000. As temperaturas são 227 graus Celsius e 27 graus Celsius. Claro, gente, 227 fonte quente, 27 fonte fria. O rendimento da máquina, a quantidade de calor retirada da fonte quente, a quantidade de calor retirada da fonte fria são respectivamente, ó. Não consigo fazer só analisando aqui. Tem que fazer a conta mesmo. Os valores não me permitem. Mas ela é uma questão fácil. Bora primeiro calcular o rendimento de uma máquina térmica relacionando a temperatura, já que é ciclo de Carnot. Rendimento de uma máquina, ele pode ser dado por 1 menos T2 sobre T1. Com aqui eu já consigo resolver muita coisa. Só que muito cuidado. Lembra que eu falei para vocês lá na aula teórica que na termodinâmica você não utiliza de forma alguma, você vai utilizar a temperatura em graus Celsius. Então, mas a questão deu. Ela deu proposital para você errar. Você tem que converter. Então, bora lá. Temperatura da fonte quente, que é T1, 227 graus Celsius. Para transformar em Kelvin, gente, eu somo com 273. Beleza? Isso aqui vai dar 500 Kelvin. Olha só, eu já converti facilmente. É só somar com 273 para transformar de Celsius para Kelvin. Aí é. Temperatura da fonte fria, 27 graus Celsius. Soma com 273. Vai dar o quê? 300 Kelvin. Pronto. Agora é só jogar lá na fórmula, na expressão lá. Então vai ficar assim, ó. Rendimento 1 menos T2, temperatura da fonte fria, dividido por T1, temperatura da fonte o quê? Fonte quente. Rendimento é 1 menos. E galera, olha só. Corta, 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 corta. 3 dividido por 5 dá 0,6. Tem 3 pontos dividido para 5 pessoas, dá 0,6. Então, o nosso rendimento vai ser 1 menos 0,6. Aqui vai dar 0,4. Como eu quero em porcentagem, que normalmente é isso que o problema vai te pedir, tu vai multiplicar, sabe por quanto? Já que tu quer em porcentagem, tu vai multiplicar por 100. Então aqui vai dar o quê? 40%. Tu já tem um rendimento da máquina. Já não pode ser letra A e não pode ser letra E. Conseguiu fazer o cálculo até aqui, por exemplo? Você não vai se preocupar em marcar A ou E. Ah, eu vou chutar agora. Pois é, tu não chuta letra A nem letra E não, pelo amor de Deus. Gente, aí a partir daqui eu vou calcular agora o que ele quer respectivamente. Tem que saber o que ele quer respectivamente. O primeiro é o rendimento da máquina, eu estou vendo ali, ó. Primeiro é o rendimento da máquina, já foi. Quantidade de calor retirada da fonte quente. Através do rendimento, eu consigo calcular esse calor retirado da fonte quente. Como é, Wendel? Aqui, ó. Rendimento da máquina pode ser dado pelo trabalho dividido por Q1. Onde é que está essa informação, Wendel? Bem aqui, ó. Aqui, ó. Bem na máquina térmica. Aqui, tá vendo? O Wendel, você tá esfregando na minha cara, é? Exatamente. Não, fazendo isso não, pelo amor de Deus, gente. Fazendo isso não. Eu tô mostrando. Aí, vamos lá. O rendimento eu já sei que é 0,4 ou 40%. Eu vou colocar 0,4 porque o valor vai dar, não vai dar em porcentagem. Então aqui vai ficar, ó, 0,4, que é o rendimento,
é igual ao trabalho. O trabalho, gente, é 2.000. Onde é que está o trabalho 2.000 ainda? Tá aqui, ó. Trabalho útil é 2.000 joules. Dividido por Q1. Vai dividindo aqui, ó. Então vai ficar Q1, produto meu pelos extremos, é igual a 2.000 dividido por 0,4. Vendo quanto é que é 2.000 dividido por 0,4? É que já acaba a questão. Q1. Sai do meio aqui. Q1 vai valer 5.000 joules. Pronto? Letra C. Então como é que eu sei, ó? Então tu já matou aqui. Primeira informação. O senhor já matou o rendimento da máquina, já matou a quantidade de calor da fonte quente e agora ele vai querer saber a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Como é que faz? Vamos voltar lá. Olha aqui a expressãozinha, ó. Cadê, gente? Expressão da máquina térmica. Tá bem aqui, ó. O calor da fonte quente é igual ao trabalho menos mais o calor da fonte fria, né? Então vamos colocar lá. Eu já sei o calor da fonte quente, Wendel? Já. Tu já sabe, o calor da fonte quente, ó, é igual ao trabalho mais o calor, sabe de quem? Da fonte fria. Q2. Ele quer saber o da fonte fria. Então aqui tu vai colocar 5.000. Aqui tu vai colocar o 2.000. Gente, aqui não bora perder tempo não, bora não. Qual o número que eu vou somar com 2.000 para dar 5.000? 3.000, então Q2, 3.000 joules. Pode marcar a letra C. Uma questão muito boa, questão completa, tá? De segunda lei da termodinâmica, envolvendo trabalho, rendimento e ainda envolvendo quantidade de calor das fontes. Show de bola. E uma questão bem parecida com essa que a gente fez aí, ó. Perito, física, PCRJ. A prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela cobrou muitas questões, né? Algumas questões, né? Algumas questões de máquinas térmicas e isso é importante. Essa questão, gente, ela é também tranquila e vamos fazer aqui rapidinho. Utilize o desenho enunciado a seguir para responder as duas próximas questões. A gente vai responder só uma, provavelmente. A outra, acho que não é. Não tem nada a ver. Deixa eu ver se a outra. Eu acho que a outra. Não, não é essa aqui, não. É só essa questão, tá? A próxima questão. A próxima questão. É, a máquina térmica ideal opera sob o ciclo de Carnot, convertendo uma quantidade de energia igual a 600 joules em trabalho útil. Ó, presta atenção. A máquina ideal opera sobre o ciclo de Carnot, convertendo uma quantidade de energia igual a 600 joules em trabalho útil por ciclo. Show de bola. Fazer assim. Gente, olha só o que a questão está me dizendo. Ela vai te dar a temperatura da fonte quente, que é 800 Kelvin, e temperatura da fonte fria, 600 Kelvin. E ele te dá o trabalho útil. Cara, se você calcular o rendimento, tendo o trabalho, tu acha justamente a quantidade de calor retirada da fonte quente. Rendimento, rapidinho aqui, ó, sem perder tempo. 1 menos T2 sobre T1. Só lembrando que em cima sempre é fria, embaixo sempre é quente. Entendi, professor. É 600, ou seja, a temperatura de cima fica menor, tá? Entendi. Um menos, gente, olha só. Corta 4, 2 zero de cima com 2 zero de baixo, vai ficar 3 sobre 4. 6 sobre 8, simplifica por 2, 3 sobre 4. E 3 sobre 4 é 0,75. 3 quartos é 0,75. Show de bola? E aí o rendimento vai ficar 1 menos 0,75. O rendimento vai ficar 0,25. Deixa assim. Não vai se transformar em porcentagem não, porque aqui ele não está pedindo o rendimento. Ele quer saber. Wendel, eu vou colocar, Wendel, em porcentagem.
Vou colocar 25%. Pode ser? Pode. Vou deixar aqui, tá bom. Vou colocar. Como eu já sei o trabalho realizado, ó, eu sei outra fórmula. O rendimento é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Ora, se você fizer o seguinte, ó, rendimento 25% igual ao trabalho, que é 600, dividido pelo Q1, você vai fazer produto meu pelos extremos aqui para achar essa bagaceira. Então vai ficar 25 vezes Q1, 25%, tá, gente? Aí 600 vezes 100. 2, 3, 4, 5. Ou seja, 4, 5, 4 zeros, né? Vai ficar Q1, 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 Q1. Q1, Wendel, é igual. Opa. Q1, Q1 é igual a 6.000, 60.000 dividido por 25. E aí, Wendel, aqui 60 por 25 dá 2.400. Pode fazer a conta aí com calma, gente. Q1, 2.400 joules. Você vai marcar a letra E. Foi de bola, sem enrolação, sem perder tempo, só na manha e aprendendo e resolvendo. A vida da gente é assim. Agora uma questão envolvendo gás ideal e perfeito. É, gente, muito cuidado com esse tipo de questão aqui, viu? Vacile não. No início do curso de compressão, o cilindro de um motor diesel contém 800 centímetros cúbicos de ar sob pressão de 1 atm a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui no estado A. Eu tenho anotando as informações. O volume inicial é 800 centímetros cúbicos. Não precisa converter aqui, viu? Nada, a não ser a temperatura. A pressão inicial é 1 atm. E a temperatura inicial aqui já vou colocar direto, ó. 300 Kelvin. Por que, Wendel? Porque é 27 mais 273. É 27 mais quanto? 273. Então vai dar 300 Kelvin. Se o cara olhar só para a resolução e não assistir eu falando, ele pode, né, não saber de onde é que vem esse 300. Ele vai ter que assistir para saber. No fim desse curso, o volume de ar foi diminuído para 5. Então, o volume final vai ficar 50 e diminuiu foi muito, ó. Consequentemente, a pressão vai aumentar. Aumentando, exatamente, ó, a pressão manométrica para 40 atm. Determine a variação de temperatura. Eu quero saber qual foi a temperatura final para justamente saber qual foi essa variação. Então, gente, PVT Povotol. PVT Povotol. PVT. Pressão. Olha eu errando aí, ó. Vai, professor, ficar brincando pra você ver. Aí você erra e depois, ó, lasca a gente. Não, tô errando não. Calma, só foi um equívoco, né? PVT, né? Pronto. Substituindo os valores aqui, ó. Pressão inicial, 1 atm. Volume inicial, 800. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Pressão final, 40. Volume final, 50. Temperatura final, não sei. Não sei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou logo eliminar esse tanto de zero que tem. Tanto de zero de mar, menino. Ó. Deixa eu ver aqui um negócio. 1, 0, 0, 1, 0. 4 vezes 5 dá 20. Então aqui vai ficar 8 em cima. Deixa eu só me reduzir daqui. Diminuir meu tamanho. Não precisa eu sair não. Só diminuir e ficar bem pequenininho. Pronto, bem aqui, tá bom. Olha, gente. Ó, 8, né? Em cima. 3 embaixo. 4 vezes 5 dá 20. Acrescenta os dois zeros. 2.000 dividido por 3. Né? É isso mesmo. Cuidado com essa questão, viu, gente?
Produto meu pelos extremos, 8T igual a 3 vezes 2, 6, 6.000. O T vai ser igual a 6.000 dividido por 8. É isso mesmo, hein? Tô achando estranho essa conta. 6.000. Se o senhor tá dizendo aí, não tá sabendo, imagine nós, hein? Aí, gente, tá certo, tudo certinho. 750 o que, Kelvin? Ainda bem que não tem, tipo, uma alternativa ali com 750. Senão tu acha que terminou a questão e marca a alternativa. Ele quer saber, gente, a variação de temperatura. Delta T. É a temperatura final menos a temperatura inicial. A final, 750. A inicial, 300. E foi a temperatura final que a gente achou, tá? 450 Kelvin. Ainda mais a questão está em Celsius, ó. E aí eu volto para vocês lá na aula de termometria. Gente, a escala Celsius e a escala Kelvin possuem a mesma variação de temperatura. Mesma variação, não é a mesma temperatura, mas a mesma variação. Por quê? Porque cada um é dividido em 100 partes iguais. Então, por exemplo, se Celsius aumenta 10 graus, Kelvin também aumenta 10 graus. Quer ver, você faz a conta aí convertendo cada parte, você vai ver que vai dar 450 também. Então, por que, Wendel? Porque se de Celsius eu vou de 0 a 100, de Kelvin eu vou de 273 a 373. Aumenta 100 aqui, aumenta 100 aqui. Então, eu quero que você guarde essa informação. A variação de temperatura em Celsius é a mesma em Kelvin. Letra A. Outra questãozinha de gases, né? Outra questãozinha de gases. Uma pessoa antes de viajar calibra a pressão dos pneus em 24 libras por polegada ao quadrado. Ali tá erradinho naquele, né? Eu acho que eu fui fazer a conversão aí, acabei que dando um probleminha lá no pol ao quadrado, tá? No momento da calibração, a temperatura dos pneus era 27 graus Celsius. Veja que eles gostam dessa temperatura de 300 Kelvin, gente. Então, bora colocar logo os valores aqui, ó. Pressão inicial, 24, né? Vou colocar 4 libras por pol ao quadrado. Pressão inicial. Temperatura inicial, já sei que são 300 Kelvin. Por quê, Wendel? 27 graus Celsius. Após ter viajado alguns quilômetros, a pessoa devido ao movimento do carro, os pneus esquentaram e atingiram uma temperatura de 57 graus Celsius. Wendel, quanto é que é 57 graus Celsius em Kelvin? 57 mais 273. 330. 330 Kelvin. A pessoa resolve conferir a pressão dos pneus. Considere que o ar dentro dos pneus é um gás ideal e que o medidor do posto da estrada está calibrado com o medidor inicial. Considere também que o volume dos pneus permanece o mesmo. Opa! Volume inicial é igual ao volume final. Ele quer saber o que, Wendel? A nova pressão. Gente, pressão inicial multiplicado pelo volume inicial, temperatura inicial. Pressão final multiplicado pelo volume final, temperatura final. Agora veja só, o volume não mudou. O volume permanece constante. Se o volume permanece constante, que transformação eu tenho aí? É uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, ou seja, o volume não mudou. Então, quando o volume não muda, esse lado é igual a esse, então eu posso cancelar. Pressão inicial, gente, não pode ser a letra A nunca. Nem pode ser a letra A, já que a temperatura aumentou e o volume permaneceu o mesmo, a pressão vai aumentar também. Cuidado, viu? Então não pode ser a letra. Vamos fazer aqui a conta, né? Pressão inicial 24, temperatura inicial 300. Pressão final, não sei, 330. Corta 0 com 0. Vai ficar assim, ó. 30P é igual a 33. Ixi, vai dar uma quebradeira aqui, né? Vezes 24. Então, pressão vai dar. Quanto é que é 33 vezes 24? 33 vezes 24 dá 792. 700. Aí, gente, aqui tem que fazer a conta, tá? 792, eu passo 30 dividindo.
Pressão vai dar. Quando você faz essa conta aí, vai dar 26,4 libras por polegada ao quadrado. Você vai marcar a letra B. Questão boa, viu? Você já não marcaria a letra E, tá bom? A pressão menor. E outra coisa, a pressão também não aumenta tanto, não. Tipo de 24 para 54, não. Se fosse, imagine aí você calibrar o pneu a 35 libras. E aí você anda um pouquinho, a temperatura aumentou pouca coisa, né? Ali do pneu. Aumentou aí 30 graus, é pouco, né? Para gás. E aí, de repente, o teu pneu vai estourar, pô. Se for para 50, se for para 54, pum, vai explodir. Não, não é assim não. Viu? Então, beleza. Continuamos aqui na nossa parte 2 da nossa aula de questões de termodinâmica. Eu ia falar termometria. Um abraço e até o bloco 2.